Hoje eu tenho falado da estrutura da medula espinhal. Bom, em relação à estrutura da coluna, a gente vai ter aquela substância cinzenta central em formato de H, onde a gente tem a coluna posterior, uma coluna anterior, uma coluna lateral na região de T1 a L2, e a gente tem uma divisão da substância cinzenta, onde tem uma substância cinzenta central e uma substância cinzenta lateral, na região intermediária. Na coluna posterior, a gente observa de uma base. A gente tem nessa região da substância cinzenta da coluna posterior uma área constituída por um tecido nervoso translúcido, rico em células neurogliais, que é a substância gelatinosa, que está aqui. E a coluna vai ter neurônios diferentes, classificados de forma diferente. Os neurônios eles podem ter um axônio longo ou um axônio curto. E os neurônios de axônio longo eles podem ser radiculares ou cordonais. Os radiculares vão ser os viscerais e os somáticos. Os radiculares vão ser viscerais e somáticos. E os cordonais vão ser de projeção e de associação. Os radiculares recebem esse nome porque seu axônio longo sai da medula para constituir raiz ventral. A gente vai ter os neurônios radiculares viscerais, que vão estar na substância cinzenta intermediária lateral de T1 a L2 ou de S2 a S4. E vai ter também os neurônios radiculares somáticos, que vão sair da coluna anterior. Tem de dois tipos, o alfa e o gama. O alfa são muito grandes e seu axônio é grosso, destina a inervação de fibras musculares que são para contração de musculatura. Já os neurônios gama, eles são menores, possuem um axônio mais fino e são responsáveis pela inervação motora da fibra intrafusal, e o papel dele é regular a sensibilidade do fuso neuromuscular. O outro tipo de neurônio que a gente tem é o neurônio cordonal, que são aqueles cujos axônios ganham a substância branca da medula, onde tomam ou a direção ascendente ou a direção descendente, passando a constituir as fibras que formam os funículos da medula. Esse funículo pode ficar do mesmo lado, podendo ser um lateral, ou pode cruzar para o lado contralateral. Esses neurônios servem para projetar axônios para fora da medula, chegando a tálamo cerebelo, por exemplo, ou integrando vias ascendentes da própria medula, sendo neurônios de associação, podendo ser de projeção, então, quando sai da medula, e de associação, quando ficam na medula. Eles são também responsáveis pelos reflexos intersegmentares da medula. E outro tipo de neurônio que a gente tem na medula também é o de axônio curto, também chamado de internuncial, que permanece sempre na substância cinzenta. Seus prolongamentos ramificam-se próximo ao corpo celular e estabelecem conexão entre fibras aferentes. Um tipo especial de neurônio de axônio curto é a célula de Henschel, que é localizada na porção medial da coluna anterior. Os impulsos nervosos provenientes da célula de Henschel inibem os neurônios motores. A gente admite que o axônio do neurônio motor, antes de deixar a medula, ele emite um ramo colateral recorrente que volta para fazer uma sinapse com a célula de Henschel, cujo neurotransmissor é um neurotransmissor inibitório. Esta faz uma sinapse com o próprio neurônio motor que emitiu o colateral. Assim, a célula de Henschel é capaz de inibir o próprio neurônio através de um ramo recorrente, ajudando aí na coordenação do movimento. Bom, a gente também vai ter os núcleos e as lâminas da substância cinzenta da medula. Os neurônios medulares eles não se distribuem de maneira uniforme na substância cinzenta, mas eles agrupam-se em núcleos, ora mais, ora menos definidos, formando colunas longitudinais. Os vários núcleos descritos na coluna anterior podem ser agrupados em dois, medial e lateral, de acordo com a sua posição. Os núcleos do grupo medial existem em toda a extensão da medula. Os neurônios motores aí localizados inervam a musculatura axial. Já os núcleos do grupo lateral dão origem a fibras que inervam a musculatura apendicular.
E por isso esses neurônios aparecem nas regiões onde a gente tem intumescência cervical e lombar, onde se originam respectivamente o plexo braquial e lombo sacral. Já a coluna posterior, são mais evidentes dois núcleos, o núcleo torácico e a substância gelatinosa. O primeiro, o núcleo torácico, é evidente apenas na região torácica e lombar, na região torácica, né, e lombar alta. Então vai de T1 até L2. Está relacionado com a propriocepção inconsciente, contém neurônios cordonais de projeção que levam axônios até a região do cerebelo. A substância gelatinosa, por sua vez, é bastante complexa, recebe fibras sensitivas que entram pela raiz dorsal e nela funcionam como o chamado portão da dor, sendo o mecanismo que regula a entrada de impulsos dolorosos no sistema nervoso. O estudo da substância da medula foi realizado por Hexed, que fez a citoarquitetura da medula e criou as lâminas de Hexed, que são numeradas de 1 a 10 no sentido dorso-ventral. As lâminas de 1 a 4 constituem uma área receptora. As fibras 5 e 6 recebem informações proprioceptivas e a lâmina 9 contém neurônios motores. Bom, em relação à substância branca da medula, ela é dividida em suas vias descendentes e suas vias ascendentes. Em relação às vias descendentes, elas são formadas por fibras que vão se originar no córtex ou em áreas do tronco e terminam nos neurônios medulares. Durante muito tempo, essas vias foram divididas em vias piramidais e extrapiramidais. Hoje em dia é mais utilizada a divisão morfofuncional de Kuiper. Este pesquisador seccionou especificamente os funículos lateral e anterior da medula e ele mostrou que a lesão do funículo lateral resultou em perda de movimento fino e movimento das extremidades, já a lesão do funículo anterior resultou em alteração de postura e impossibilidade de ajuste postural. Esses estudos foram feitos no gato. Partindo daí, hoje em dia é mais utilizado a classificação das vias descendentes motoras em dois sistemas, o sistema lateral e o sistema medial. O sistema lateral ele vai compreender dois tratos, o trato córtico-espinhal, que se origina no córtex e o rubro espinhal. Então vai ter o córtico espinhal que se origina no córtex e o rubro espinhal que se origina no núcleo rubro do mesencéfalo. São esses dois. E os dois vão conduzir impulso para os neurônios da coluna anterior. No nível da decursação da pirâmide do bulbo, o trato córtico-espinhal cruza. No entanto, um pequeno número de fibras não se cruza na decursação das pirâmides e continua na posição anterior, constituindo o trato córtico-espinhal anterior, que fica localizado no funículo anterior da medula e faz parte do sistema medial. Porém, o trato córtico-espinal de verdade ele fica no funículo lateral da medula e ele vai diminuindo em volume até chegar na medula sacral, onde suas fibras vão perdendo pouco a pouco substância cinzenta quanto mais baixo fica o trato. Já o trato rubro-espinhal ele é bem desenvolvido na maioria dos animais e ele liga-se aos neurônios motores situados lateralmente na coluna anterior, os quais vão controlar os músculos responsáveis pela motricidade da parte distal dos membros, músculos intrínsecos e extrínsecos da mão e do pé. Já o outro sistema, que é o sistema medial, é formado pelo trato córtico-espinhal anterior, pelo teto espinhal, pelo vestíbulo espinhal e os retículos espinhais pontinos e bulbares. Todos esses nomes referem-se a locais onde eles se originam. Por exemplo, o córtico espinhal anterior ele vai originar no córtex. O teto espinhal vai originar no teto do mesencéfalo.
O vestíbulo espinhal ele vai originar nos núcleos vestibulares, na área vestibular do quarto ventrículo. O retículo espinhal vai se originar na formação reticular. O pontino vai originar na ponte e o bulbar no bulbo. Todos esses tratos eles vão terminar na medula em neurônios internunciais que se ligam aos neurônios motores na parte medial da coluna anterior. E deste modo eles controlam a musculatura axial. O trato vestíbulo espinhal e retículo espinhal são importantes para a manutenção de equilíbrio e de postura. O trato retículo espinhal pontino promove a contração da musculatura extensora antigravitária, também útil para a manutenção de postura. O trato retículo espinhal bulbar tem o efeito oposto e promove o relaxamento da musculatura extensora. O trato teto espinhal tem função mais limitada relacionada a reflexos em que a movimentação decorre de estímulos visuais. O trato córtico espinhal anterior ele termina em neurônios motores situados do lado oposto àqueles no qual ele entrou na medula. O trato córtico espinhal anterior é bem menor do que o lateral. Então, no finalzinho das contas, o trato córtico espinhal anterior, ele de certa forma ele cruza para o lado oposto também, termina no neurônio motor do lado oposto daquele que entrou na medula. Só que esse cruzamento não ocorre na decussação da pirâmide, mas ocorre dentro da própria medula. E essa figura mostra algumas dessas vias. Mostra o trato córtico espinhal lateral, o trato córtico espinhal anterior, que é o que cruza só dentro da medula, esse aqui cruza na decussação das pirâmides. Mostra o trato espinocerebelar anterior. Bom, e tem uma tabela resumida mostrando qual que é o trato, a origem e a função do trato. No sistema lateral a gente tem o córtico espinhal lateral e rubro espinhal. O córtico espinhal lateral tem origem no córtex motor e faz a motricidade voluntária da musculatura distal. Já o rubro espinhal tem origem no núcleo rubro do mesencéfalo e faz a motricidade voluntária da musculatura distal também, mesma função, só que muito menos importante, tem muito menos função do que o trato córtico espinhal lateral. Já o sistema medial tem o trato córtico espinhal anterior, que tem origem também no córtex motor e faz a motricidade voluntária axial e proximal de membros superiores. Tem o trato teto espinhal, que tem origem no colículo superior do teto do mesencéfalo e ele dá a orientação sensorial motora da cabeça. Tem também o sistema retículo espinhal pontino, que tem origem na formação reticular pontina, que faz ajustes posturais da musculatura extensora e também ajuda na motricidade voluntária axial proximal. E tem o retículo espinhal bulbar, que tem origem na formação reticular do bulbo e faz ajuste postural com relaxamento. É o oposto do retículo espinhal pontino, ajudando também na postura da pessoa. Tem o vestíbulo espinhal, que tem origem no núcleo vestibular, que também ajuda nos ajustes posturais e na manutenção do equilíbrio. O núcleo vestibular ele é dividido em lateral e medial. O lateral é da postura do corpo e o medial, que tem origem no núcleo vestibular medial, ele faz ajuste da postura da cabeça. Bom, e outra via que a gente tem é a via ascendente. A gente já falou da via descendente e agora a via ascendente, aferente. São fibras que penetram pela raiz dorsal do nervo espinhal, trazendo impulsos aferentes. Bom, todos esses ramos, essas raízes vão terminar na coluna posterior da medula, com exceção de um grande contingente de fibras do grupo medial, cujos ramos ascendentes longos terminam no bulbo. Esses ramos constituem as fibras dos fascículos grácil e cuneiforme que ocupam os fonículos posteriores da medula e terminam fazendo sinapse no núcleo grácil e no núcleo cuneiforme situados
respectivamente no tubérculo do núcleo grácil e no núcleo cuneiforme do bulbo. Aqui na figura a gente vê esses dois fascículos, o grácil mais medial, o cuneiforme mais lateral, que vão terminar no tubérculo com seus respectivos nomes no bulbo, sendo eles uma via ascendente. Bom, o fascículo grácil ele inicia no limite caudal da medula, formado por fibras que penetram na medula através das raízes coccígenas e sacrais e lombares, e torácicas baixas, e terminam no núcleo grácil, no tubérculo do núcleo grácil, no bulbo. Ele conduz impulsos dos membros inferiores e da metade inferior do tronco. Já o fascículo cuneiforme ele é evidente a partir da medula torácica alta e é formada por fibras das raízes cervicais e torácicas, terminando no núcleo cuneiforme, no tubérculo cuneiforme do bulbo. Ele conduz impulsos dos membros superiores e na metade superior do tronco. Do ponto de vista funcional, não há diferença entre os dois. Eles são relacionados com a propriocepção consciente, com sentido de posicionamento de movimento, relacionados com a sinestesia. É também responsável pelo tato epicrítico discriminativo, que permite localizar, descrever objetos através do tato e de também diferenciar a distância entre dois pontos. Também são responsáveis pela sensibilidade vibratória, que são testados utilizando-se um diapasão, e pela estereognosia, que é a capacidade de perceber com a mão forma e tamanho de objeto. A gente também vai ter as vias ascendentes do funículo anterior e do funículo lateral. No funículo anterior, a gente tem o trato espinotalâmico anterior, que é formado por neurônios cordonais de projeção situados na coluna posterior. Esses axônios cruzam o plano mediano e vão seguir em direção cranial para formar o trato espinotalâmico anterior, e as suas fibras terminam no tálamo, levando impulsos de pressão de tato leve protopático. É um tipo de tato que é pouco discriminativo, e a sensibilidade tátil, por isso, tem duas vias na medula. Uma direta, que vem do funículo posterior, e a outra que cruza, que vem através do funículo anterior. Por isso que dificilmente a pessoa perde toda a sensibilidade tátil. As vias ascendentes do funículo lateral, a gente tem o trato espinotalâmico lateral, o trato espinocerebelar posterior e o trato espinocerebelar anterior. O trato espinotalâmico lateral ele tem origem na coluna posterior, tem um trajeto cruzado na medula, se localiza no funículo lateral e termina na região do tálamo, levando a sensação de temperatura e dor. Já o trato espinocerebelar anterior, ele tem origem na coluna posterior e na substância cinzenta intermediária. Ele tem um trajeto cruzado, ele localiza-se no funículo lateral, termina no cerebelo e leva a sensação de propriocepção inconsciente e detecção dos níveis de atividade do trato córtico-espinhal. Não é consciente o trato espinocerebelar anterior. E tem o espinocerebelar posterior, que ele tem a sua origem na coluna posterior, no núcleo torácico. Ele tem um trajeto direto, sem cruzar, se localiza no funículo lateral, termina no cerebelo e também tem função de propriocepção inconsciente no cerebelo. E aqui na figura a gente tem representado alguns desses. O trato espinocerebelar anterior, que é o responsável pela propriocepção inconsciente. O trato espinotalâmico lateral, que é responsável pela sensação de dor e temperatura. Os fascículos grácil cuneiforme. E é isso aí.